gente vai falar sobre como definir o seu público-alvo através de pesquisas. Então, como eu já disse lá no começo, num plano de negócios, a gente tem que fazer um estudo de mercado para depois entrar num plano de marketing. Nesse estudo de mercado, a gente vai avaliar clientes, fornecedores e concorrentes. Nesse curso, a gente vai se focar apenas nos clientes, tá? Bom, pra gente que já vive esse dia a dia, né, que tem uns produtos que a gente ama, fica muito mais fácil de estar próximo. Muitas vezes a gente, principalmente quem trabalha com personalizados, com encomenda, atende realmente o cliente, mesmo sendo virtual, troca e-mails, então tem a possibilidade de, já nesse primeiro momento, captar um número grande de informações. E aí, eu indico que você assista o nosso curso de excelência no atendimento ao cliente virtual, porque nesse curso a gente fala muito sobre isso, como você captar essas informações, que é algo muito importante, que vai fazer a diferença no seu atendimento, que vai levar o teu atendimento para um nível mais elevado. E a gente fala também de como você criar um formulário de pesquisa, que isso é muito importante, aí entra a parte prática da coisa. A gente ensina você a criar esse formulário de pesquisa pelo Google Drive, que é super simples, tem realmente um tutorial, um passo a passo nesse curso. E depois enviar isso por e-mail, tá? Através de um e-mail marketing, pelo MailChimp. A gente tem o tutorial lá nesse curso de excelência no atendimento ao cliente virtual também. Aqui a gente vai falar sobre como você montar esse formulário, essa pesquisa, que tipo de perguntas que você vai ter e o que você precisa saber. Então, a primeira coisa é você entender o porquê que você está fazendo essa pesquisa. Qual é o objetivo? O que você busca entender? Quais as informações que você precisa com essa pesquisa, né? Aqui a gente está levantando o público-alvo. Então, existem algumas informações que você precisa ter nessa primeira pesquisa. Então, vou dar um exemplo para vocês, tá? Que eu já dei outras vezes também esse exemplo e eu acho que é bem bacana para a nossa realidade, né? Às vezes eu pergunto nas consultorias, até no coaching eu pergunto, qual que é o seu público-alvo? E a pessoa responde, são mulheres. Ok, qual idade? Jô, qualquer idade, né? Ou então, para quem você vende? Para qualquer pessoa que quiser comprar, né? Eu também. Mas, quando eu vou divulgar, eu preciso saber exatamente quem são essas pessoas. Qual a idade dessas mulheres? Isso faz toda a diferença. Porque uma mulher de 18 anos tem interesses totalmente diferentes de uma mulher de 60, por exemplo. Porque uma de 18, às vezes, não é casada ainda, pode morar com os pais, pode nem estar trabalhando ainda, né? E uma mulher de 60 pode já ser aposentada, já ter os filhos criados. Então, os interesses, as motivações, as necessidades vão ser totalmente diferentes, né? A gente recebeu uma pergunta, a gente fez uma pesquisa com vocês antes de criar o conteúdo, enquanto a gente estava criando o conteúdo desse curso, e uma pessoa colocou assim, Jô, eu tenho as clientes que são mães, eu trabalho com festas, são mães, e eu tenho clientes de 15 a 50 anos. Então, como lidar com essas mulheres, né? Porque são linguagens, comunicações totalmente diferentes. E aí você tem que pensar no momento em que elas estão, né? Porque realmente uma mãe de 15 anos, talvez não seja nem ela que vai decidir pelas compras dos produtos da festa. Pode ser que seja a avó, não a mãe, né? Então, isso que você vai analisar com essa pesquisa, tá? E talvez você tenha vendido, por exemplo, de 10 clientes, uma tinha 15, outra tinha 50 e 8 tinham 35. Então, você sabe que o foco são as mães de 35, porque é a maior parte do teu público, tá? Então, a primeira coisa que você precisa saber, idade. Isso é importante. Depois,
O sexo dessa pessoa. No nosso caso, quando a gente trabalha com produtos artesanais, com culinária, né, a gente está falando de mulheres, é mais fácil. Aí tem pessoas que perguntam assim, mas Jo, eu quero criar uma linha masculina. Beleza, uma linha masculina você pode ter dentro do seu negócio. E aí você pode talvez colocar bem específico que aquilo é uma linha, né? Não é que você só vai trabalhar com homens, é uma linha masculina dentro dos seus produtos principais. Você pode ter álbuns diferentes, né? Se você tem uma loja virtual, por exemplo, você vai ter uma seção só focada nesses produtos masculinos. Mas quem vai comprar? Quem que vai lá entrar na tua loja, olhar tudo, clicar e comprar? Será que não é a namorada? Será que não é a mãe? Será que não é a amiga? Né? Então, de um jeito ou de outro, o produto pode ser para homens, mas quem vai decidir comprar e quem vai comprar realmente vão ser mulheres. Então, você vai continuar se comunicando com elas. Né? Então, qual o gênero? Nível de renda, que é a classe social. Uma vez, eu não lembro qual foi a minha cliente que trabalha com mulheres grávidas, então tá fazendo aquela festa, tem muitas clientes de festa, tá fazendo a festa pro bebezinho lá de 1 ano, né? Ou então tá fazendo a festinha, o chá de bebê, e aí, eram grávidas, isso, tá fazendo o chá de bebê, e aí ela falava, eu acho que foi a Jaqueline, que faz crochê, Jaqueline Santos. Ela fala o seguinte, Jo, elas ficam loucas, elas têm um orçamento e aí eu passo para elas, né, um produto e o orçamento. De repente, conforme eu estou produzindo, elas começam a pedir mais coisas, e mais coisas, e mais coisas, e aí acaba que o orçamento, uma venda de R$100 vira 300, 400, 500, né? Porque confia no atendimento dela, claro, né? Já que é por encomenda e personalizados, mas também porque estão naquele momento de decisão de compra muito emocional, né? Porque já estão grávidas e ainda num momento tão importante quanto esse. Então, a classe social, ela é importante, mas ela também tem muito a ver com o momento que a pessoa tá, né? Isso você consegue ver, a classe social, ela é assim, ela é a faixa salarial da pessoa, né? Quando você vai fazer uma pergunta como essa, muitas pessoas não vão responder a pesquisa porque não vão se sentir confortáveis. Então, uma dica que a gente dá é que você não precisa pedir o nome da pessoa, tá? Você pode colocar ali que ela vai informar o nome, o e-mail, mas que é opcional, que se ela quiser, ela não precisa informar esses dados de nome e e-mail, porque realmente você não quer saber quem é a pessoa que está te passando essas informações. Você quer ter uma visão geral dos seus clientes, né? Estado civil também é importante, porque mulheres solteiras têm uma rotina e uma motivação para comprar, diferente das mulheres casadas, que já têm filhos, diferente das mulheres que são noivas, que estão para casar, quer dizer, cada uma tem um momento. Então é importante você saber o estado civil. E aí entra com os filhos, né? Tem filhos ou não tem? Porque também muda tudo. Região. Em que região do país essas pessoas estão? Então, se você trabalha com internet, você pode falar, Jo, Brasil inteiro. Beleza, Brasil inteiro. Mas sempre vai ter uma região do país, um estado ou uma região, onde você vai fazer mais vendas, né? Provavelmente mais próximo de onde você está. Não é regra, mas geralmente mais próximo até por causa de frete. Se você só trabalha com loja física, você pode pensar no bairro em si, nas ruas, na cidade ou perto de onde, né, que essas pessoas que você tem mais clientes. Então a região é legal. No caso da loja virtual, o legal, o bacana é que quando você faz um levantamento como esse, e aí entra um outro curso que é
de Excel básico, que nesse curso você aprende a fazer uma planilha de cadastro de clientes. É muito importante, se você quer saber quem é o teu público-alvo para saber aonde divulgar, é importante que você tenha um cadastro dos clientes que já compraram com você. Porque você vai conseguir saber, por exemplo, eu vendo mais para São Paulo. Então, por que não fazer uma promoção de frete para São Paulo? Já que as pessoas já são de lá e a maioria já compra de lá, né? Ou então, se eu tô vendo que eu tenho público num estado mais longe do meu, por que não fazer uma promoção de frete? Se eu perceber que é o frete que às vezes incomoda um pouco a pessoa de comprar na minha loja. Então é importante eu saber de onde essas pessoas são, a maioria, tá? E é interessante isso, porque, por exemplo, quando eu tinha loja, a Banana Casa, a grande maioria dos meus clientes era do Rio de Janeiro e eu sou de São Paulo, então o frete não ficava tão caro assim, porque são muito próximos, né? São estados próximos, então não ficava muito caro. Mas eu tinha muitos clientes também do Distrito Federal e eu sabia que o frete não era tão barato assim, mas tinha. Agora, Nordeste, eu quase não vendia, porque o frete ficava bem mais alto. Tinha produtos muito grandes, almofada, cabeceira. Então isso tudo é uma análise que você faz. Será então que quando eu fizer uma divulgação paga, por exemplo, pelo Facebook, eu não posso colocar focado na região Nordeste e colocar uma promoção de frete? Entendeu? É uma informação importante que você tem que ter. Outra coisa legal, tags. Quando você trabalha com a loja virtual e você vai cadastrar as tags do seu produto, é interessante que você não pense só em como aquele produto é chamado na sua região, porque cada região do Brasil pode ter um nome diferente para a mesma coisa. No curso Minha Loja Virtual, a gente fala sobre isso. Se você ainda não assistiu, é bacana assistir, porque uma dica que eu dou é o seguinte, de novo, pegando quando eu tinha minha loja, eu vendia manta de crochê. Então, se eu colocasse manta de crochê, tava bacana. Lembra que tag a gente usa quanto mais, melhor, né? Mas, se você for no sul, manta de crochê, eles chamam de chale. E eu nunca pensei em chamar de chale, porque em São Paulo, chale é um vestuário, uma peça de vestuário. Então, é interessante você saber como o seu produto é chamado em cada região do país. Então, é uma informação importante mesmo. E aí, assim, entra aquilo que eu já falei, dos interesses, das motivações, dos valores. Por que que o meu cliente vai escolher pela minha marca e não por outra? Porque a gente sabe que produtos artesanais são exclusivos, porque cada pessoa faz de um jeito, é feito um a um, mas hoje a gente tem algumas peças que são iguais, por exemplo, almofada de crochê, ou mesmo personalizados. Você pode ter peças que não vão ser exatamente iguais, mas que têm o mesmo fim. Por que eu vou escolher por uma marca e não por outra? Então aí eu tenho que entender o que vai fazer o meu cliente se identificar com o meu produto, com a minha marca. E isso eu vou trazer através da identidade. Para isso eu tenho que saber quais são os interesses da pessoa, em que momento ela está, quais são os seus valores. Então se é uma pessoa que dá muito valor para uma vida mais saudável, para a prática de exercícios, para meditação, por que não colocar isso na minha identidade, na identidade da minha marca, no conteúdo que eu vou postar nas redes sociais? É assim que essa pessoa vai escolher pela minha marca e não por outra, né? Mesmo sendo produtos similares. Como que você vai ficar sabendo quais são os interesses dessa pessoa? Então, nessa pesquisa, nesse formulário de pesquisa, você pode colocar, por exemplo, quais as revistas que você costuma ler, quais os sites que você costuma acompanhar, né? Quais as outras marcas, quais as outras lojas que você costuma fazer compras. Você faz compras online? Isso é bacana. Tem outras lojas online que você costuma comprar? Então, se você tiver a loja física, você também pode traduzir isso para a sua loja física. São informações interessantes de se ter. E aí, quais são os hábitos como consumidor? Então, entra aquela parte da decisão de compra.
com que frequência eu compro aquele produto. Então, por exemplo, biju, tá? Brinco, acessório feminino. Com que frequência que a sua cliente compra esse acessório? Ela é uma pessoa que não liga muito para isso, viu, gostou, comprou e não se interessa mais? Ou é uma pessoa que liga sim para as tendências, ou para a moda, ou para o bem-estar e para a aparência, se cuida? Então ela vai buscar isso sempre, vai ser um interesse realmente dela? É diferente, né? São pessoas diferentes. Com quem que você vai querer trabalhar? Para quem que você vai querer falar? Então, com qual frequência essas pessoas costumam comprar? Se você trabalha com festa, você sabe que todo ano ela vai comprar, pelo menos uma vez por ano, né? Se foi uma festa para o filho, por exemplo. Se foi o casamento, é uma vez só o casamento, mas ela pode engravidar, né? Então, com que frequência essa pessoa costuma comprar? Em que ocasião? E aí entra aquele momento da vida, né? Em que momento da vida dela ela está comprando aquilo? Com quem que ela compra? Ela faz a compra sozinha? Ou ela precisa de alguém para ajudar a decidir, né? É uma compra que ela está fazendo para um filho ou para o marido, então precisa de outras pessoas para decidir, né? Quanto que ela compra? E aí a gente fala de ticket médio. Isso é uma informação que você pode ter através do seu cadastro de clientes também. Se você colocar ali o quanto cada pessoa gastou com produtos, você vai fazer um levantamento nesse cadastro de clientes mesmo. Você já pode colocar essa informação de qual foi o valor total da compra da pessoa. Você vai ver, por exemplo, eu tenho 10 clientes, eu tenho no meu cadastro 10 clientes, então eu vou somar, vou ver o total, quanto que foi o total de vendas que eu fiz. Isso independe de período, tá? Pode ser um mês, pode ser 6 meses, pode ser um ano. E aí eu vou dividir pelo mesmo número de clientes. Então eu tenho 10 clientes, eu somei o total das compras dos 10 e aí eu divido esse total por 10 também. Eu vou ter uma média, um ticket médio de quanto cada pessoa gastou na minha loja. E aí eu posso trabalhar em cima do aumento desse ticket médio. O que essas pessoas compraram? Será que não teria algum outro produto que elas poderiam comprar junto, né? Que seria uma compra casada? Então olha como é importante um cadastro de clientes, né? Se você quer realmente olhar para o teu negócio de uma forma empreendedora. Que mais que essas pessoas compram, além dos meus produtos? O que elas costumam comprar? Então, se eu vendo brincos e acessórios femininos, pulseira, colar, elas compram bolsa também? Elas compram sapato? Aonde que elas compram? Será que eu não posso aí fazer uma parceria com alguma loja que tem o mesmo público-alvo que o meu, mas produtos diferentes? É importante também saber. Aonde que elas compram? Elas costumam comprar aquele tipo de produto em lojas de rua, em lojas de shopping ou em lojas virtuais? Tem algum concorrente que elas também compram? Tudo isso é informação que você pode colocar na sua pesquisa. E aí você tem que saber o que você vai querer saber a partir daquela pesquisa. O que eu acho muito importante? Eu não sou especialista em pesquisa de mercado, mas eu acho muito importante você falar para a pessoa quanto tempo que vai demorar para ela responder, porque às vezes a pessoa acha que é uma coisa de 1 minuto e se você faz algo muito extenso, a pessoa para no meio da pesquisa, não vai nem responder. E ao contrário também, às vezes a pessoa acha que, putz, eu vou ficar 10 minutos aqui respondendo a pesquisa, que nada, é rapidinho, 1, 2 minutos. Então, eu sempre coloco nas minhas pesquisas, tá? Quanto tempo, mais ou menos, que vai demorar. E isso você pode saber com você mesmo, cronometrando as respostas que você daria para essa pesquisa. Muito importante também, quando você está criando um formulário como esse, é ter as perguntas muito claras, objetivas. Você tem que pensar com a cabeça do cliente. Ele está entendendo essa pergunta que eu estou fazendo, né? Então tem que ser muito claro e objetivo, sem muita enrolação. E tudo isso para você entender como é que vai funcionar esse processo de compra, essa decisão de compra do seu cliente. A partir daí você vai saber aonde que ele vai estar, quais os blogs que ele lê, quais as revistas que ele lê,
né? Quais os lugares ele frequenta, o que ele gosta de fazer, para você saber aonde você vai divulgar de uma forma mais efetiva. Então vale a pena tirar um período, faz um planejamento, não precisa fazer isso tudo num dia. Tira um período para você angariar essas informações, são muito importantes. E agora eu vou falar para vocês como que você pode buscar essas informações, como que você pode fazer essas pesquisas, tá? Até a próxima!